Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar o tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Bom, então na aula de hoje a gente vai começar um novo conteúdo, tá? Que está relacionado com as propriedades da matéria. Então, antes de entender quais são as propriedades, a gente tem que entender o que é matéria, tá? Deixa eu encostar um pouquinho. Então, o que nós podemos definir como matéria? Matéria é tudo que ocupa um lugar e possui massa. Então, basicamente, tudo é matéria, certo? Vocês são matéria, eu sou matéria, todo mundo é matéria. Porque nós ocupamos um lugar no espaço, ou seja, não tem como uma mesma coisa ocupar dois lugares. Quando você pega a sua mão e coloca de frente uma para outra, você não consegue empurrar e ocupar o mesmo posicionamento no espaço. Então, aquela mutante Lince Negra dos X-Men que atravessa paredes, isso é fisicamente impossível. Porque quando ela atravessa a parede, ela está ocupando o lugar que era daquele concreto, daquele piso, daquele azulejo, sei lá. Então, o que acontece? Tudo que possuir massa e ocupar lugar no espaço é classificado como matéria. Vocês conseguem pensar em uma coisa que não tem massa e que não ocupa lugar no espaço? Ar ocupa lugar no espaço. Se você fizer assim, ó, você está deslocando a massa de ar. A água também. Se você pegar um pouco de água e jogar, ela vai ocupar aquele lugar no espaço. Então, ar e água são matéria. Bactéria tem massa. Ela é minúscula, mas tem. Não? Vento é uma quantidade de ar em movimento. Então, também ocupa espaço. Nuvem é uma quantidade de água líquida. Então, ocupa espaço. Qual é a única coisa que atravessa superfícies? E ainda assim depende da superfície. Pássaros? Não, porque o pássaro, se ele atravessar, ele quebra o negócio. Hã? Não, porque daí o foguete também tem uma massa que vai ter que atravessar. A luz, gente. A luz não tem massa. Porque a luz, quando você observa, ela passa, por exemplo, aqui os vidros da janela. Os raios de luz atravessam, os raios solares atravessam. Então, a radiação como um todo não possui massa. Então, a radiação a gente classifica como onda e não como matéria. Tudo bem? Bom, então, a gente vai ter aí que cada matéria vai possuir características, que é o que a gente chama de propriedades, tá? E essas características, elas podem ser diferentes para cada matéria. Por exemplo, a solubilidade, ou seja, a capacidade de se dissolver, pode diferenciar entre as matérias, ou mesmo a densidade, ou seja, o peso de cada coisa pode variar entre uma substância e outra, entre uma matéria e outra, mas elas também podem ser características semelhantes, ou seja, elas podem compartilhar características. Quer ver um exemplo? A água e o sal, eles se misturam? Sim.
Se eles se misturam, significa que eles têm a mesma solubilidade. Tudo bem? Agora, vamos pensar. Água líquida e gelo. Pensa que você acabou de tirar o gelo do freezer e está jogando no copo, certo? Quantas fases vocês enxergam? Duas. Quem fica em cima? O gelo. Então percebam que é a mesma matéria, ou seja, a água, só que o fato de estar em outro estado físico já mudou a densidade, ou seja, o gelo é mais leve do que a água líquida, por isso que ele fica em cima e a água líquida embaixo. Conforme vai passando o tempo de estar fora da geladeira, a gente vai ver o gelo derretendo, né? E aí vira tudo uma coisa só. Tudo bem? Sim? Então aqui eu coloquei para vocês um exemplo muito comum do nosso dia a dia, né? Muito corriqueiro, que é quando você vai, por exemplo, fazer uma comida, sei lá, um macarrão. Aí você coloca a água para ferver com uma tira de óleo, que eles falam, que o pessoal fala, né? O que você faz? Você pega uma panela, enche de água e aí você joga o óleo para teoricamente não grudar o macarrão no outro, né? E aí o que a gente observa? Que a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Só de observar isso, a gente já pode deduzir duas coisas. Que a solubilidade, ou seja, a capacidade de se dissolver, de se misturar desses dois é diferente. E o fato do óleo ficar certinho em cima e a água embaixo mostra também que a densidade deles é diferente. Por quê? Densidade é como a gente pode pensar a capacidade de um objeto de ficar no ambiente, vamos supor assim, de se posicionar no ambiente. Quanto mais denso, a gente fala popularmente mais pesado, né? Não é correto falar pesado porque peso é uma força, não tem nada a ver com a questão da densidade. Mas quanto mais denso, mais embaixo. Quanto menos denso, mais em cima. A gente fala até mais leve, né? Então, é costume perguntar, pra gente diferenciar a densidade, vou fazer uma pergunta pra vocês. O que pesa, entre aspas, mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Nenhum dos dois, porque os dois têm 1 quilo. Os dois têm 1 quilo. Eu não falei 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão? A massa dos dois é a mesma, então o peso dos dois é igual. Só que a sensação é de que o chumbo é mais pesado, porque o chumbo é mais denso. Então quando você pega na mão, você sente o chumbo mais denso, então ele dá a sensação de ser mais pesado. Enquanto que quando você pega o algodão, parece que pega com a ponta do dedo, né? Certo? Entenderam a diferença? Essa sensação de ser mais pesado é a tal da densidade. Tudo bem? Sim? Então, de forma geral, a gente pode classificar as propriedades, ou seja, as características de cada matéria em dois grandes grupos. Um que a gente chama de gerais e o outro que a gente chama de específicas. Então, o que são características gerais? Se uma coisa é geral, significa que todo mundo tem, certo? Então, todas as matérias possuem inércia. A gente vai ver isso com mais detalhes. Mas o que é a inércia? É a capacidade de um corpo de manter do jeito que ele já está. Por exemplo, vocês todos estão sentados, certo? Então, a inércia de vocês vai dizer que vocês vão continuar sentados. A menos que vocês façam uma força, que para alguns está bem difícil, porque está difícil ficar acordado, ficar levantado e tudo mais. Mas, a menos que vocês façam uma força e mudem o jeito que vocês estão, certo? Para você levantar da cadeira. Se você não fizer essa força, você vai ficar para sempre sentado aí e ninguém nunca vai te tirar. Tudo bem? Isso é a tal da inércia, a capacidade de um corpo se manter no mesmo estado, tá?
característica é que, como a gente viu, toda a matéria possui uma massa. E o que é a massa? A massa é a quantidade de matéria, ou seja, é uma quantidade que a gente tem algumas unidades de medida, como gramas, miligramas, quilogramas, né? Então, tonelada. Então, é uma quantificação de matéria, tá? Volume. Volume é quando a gente observa que um determinado material possui 3 dimensões. Então, você consegue quantificar ele a partir de 3 dimensões. Então, se a gente for calcular o volume dessa sala, para ver quanto de ar tem aqui dentro, só um minuto. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que calcular a área dessa base, desse chão, e multiplicar pela altura desse, pelo pé direito, né, que o pessoal fala, do chão até o teto. Tudo bem? Aí você vai ter o volume dessa sala. Elasticidade, ou seja, a capacidade que uma matéria tem de esticar e contrair, esticar e contrair. Então aí a gente pensa numa mola, por exemplo, que vai e volta, vai e volta. Compressibilidade, o que é isso? A capacidade de aguentar a pressão, de aguentar a compressão, ou seja, ser apertado, tá? Então isso, toda matéria possui suas determinadas características, seus determinados valores para elas. Agora, as específicas são características próprias, ou seja, vai ter matéria que vai possuir propriedades organolépticas. O que é isso, vocês sabem? Não? Organoléptica, órgãos dos sentidos. Então, são propriedades relacionadas aos 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar, tá? Existem propriedades funcionais, ou seja, propriedades de se uma matéria é ácida, ou seja, se eu tacar ácido em vocês, o que vocês vão fazer? Ai, porque o ácido queima. Básicas, sais. Então, isso tudo é uma função em química que a gente vai estudar. Propriedades físicas, ou seja, o estado físico da matéria. Se aquela determinada substância você só consegue encontrar popularmente em gás, ou ela é só líquido, ou ela é só sólida. Então, tudo isso depende de cada matéria. Tem matéria que não atinge determinado estado físico, tem matéria que você só consegue encontrar na natureza em outro estado físico. Tudo bem? Então, isso daqui a gente vai detalhar, ok? Mas não se esqueçam que existem essas duas classificações. Aí, ao longo das aulas, a gente vai detalhando cada uma delas. Alguma dúvida? Não?